E hoje, para vocês que estão acompanhando o nosso De Tudo Um Pouco, nós recebemos aqui o juiz federal, professor universitário, mestre em Direito, conferencista, doutor honoris causa da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro, com 35 livros publicados, entre eles com o tema Liderança em Negócios, que é, inclusive, o tema do nosso bate-papo de hoje, aqui no De Tudo Um Pouco. E é um prazer receber o doutor William Douglas. Doutor, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui, né? Que privilégio! Tanta coisa boa hoje para a gente oferecer ao pessoal de casa com informações aí e dicas boas dos seus livros, até mesmo da sua experiência, né, na sua carreira aí, que tem muita coisa de Deus aí boa, né? São mais de 35 livros. Isso, eu gosto de escrever. Bom, anoto tudo. Ele, né, o doutor William Douglas é juiz federal e eu vou contar. O senhor está aqui com o livro. Eu estudei para concurso durante um grande tempo e eu tenho esse livro aqui do senhor. Como passar em concurso, já dei de presente e realmente o senhor é uma inspiração para aqueles que querem grandes desafios, porque o senhor já passou em vários concursos públicos. Um já não é fácil, vários. Conta pra gente como, eu falo assim, eu fiquei pensando, falei, como você conseguir permanecer no foco em projetos que são de médio e longo prazo, porque um concurso não é algo às vezes a curto prazo, às vezes é médio e longo. E como permanecer nesse foco? Bem, primeiro quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, uma satisfação participar dessa conversa com vocês e com todos os telespectadores, né? Esse sofá aqui é bem grande, né? Tem bastante gente sentada. Muita gente. Bem, a primeira coisa importante dizer para quem está em casa é que antes de eu fui primeiro colocado no concurso para delegado de polícia, para juiz federal, juiz de direito, para defensor público, mas antes desses resultados eu fui reprovado várias vezes. Então eu tive várias e várias reprovações. E talvez quem está aí em casa agora está imaginando o seguinte, mas eu só estou sendo reprovado. Pois é, a primeira fase é exatamente a da reprovação. Onde não pode desistir, né, doutor? Nesse momento pesa muito a ajuda da família, porque às vezes o familiar, em vez de apoiar, critica, diz que a pessoa não vai conseguir. Então é um momento bastante estressante e precisa da ajuda da família, de preferência, mas se a família não ajudar, a pessoa vai ter que passar a si mesmo, não pode desistir. Você me perguntou como conseguir passar. E permanecer nesse foco aí é algo que não é fácil. Bem, às vezes você tem alguma proposta que é tão interessante que vale a pena sair. Né? Tô de frente com alguém que viveu isso. Um caso vivo disso, né? Deus mudou as direções. Tirando alguma situação como essa, em que você tem uma clara indicação de Deus que é para seguir outro caminho, a pessoa tem que se preparar para uma jornada bem longa e por isso mesmo ela tem que aprender a criar sistemas de arrefecimento, de recarregar a bateria, para isso respeitar os 10 mandamentos lá, o dia do descanso, para isso criar um ambiente favorável a uma maratona, não é uma corrida de 100 de 200 metros, é uma maratona. Isso é muito importante. Agora, vou citar a Bíblia. A Bíblia diz que o que tem mais será dado, o que não tem até o pouco que tem será tirado. Isso se aplica em concurso também. Se você chegar a um grau de preparo intelectual e emocional, você vai conseguir passar em vários concursos. E enquanto você não chega nesse grau, você não vai passar em nenhum. Então, se a pessoa fala, ele passou em tantos, eu queria passar só um, não existe isso, passar em só um. A não ser que a pessoa passou no primeiro e já não quer mais fazer. Mas se ela ficar fazendo, ela vai passar em vários concursos. Uma outra coisa, doutor, quando o senhor fala aí desse sucesso profissional, no caso dessa ascensão de conquistar o objetivo que cada um tem, e o senhor faz essa correlação nos seus livros com a palavra de Deus, com a Bíblia. Como que o senhor faz essa correlação entre o sucesso profissional e a Bíblia? Essa é uma questão interessante pelo seguinte, esse livro, eu fui reprovado várias vezes e quando eu estava sendo reprovado, eu procurava as pessoas que já tinham sido aprovadas e pedia socorro, ajuda, orientação. E elas me diziam só uma coisa, se vira, dá teu jeito, vai estudar. E eu tive que dar meu jeito, porque eu precisava ter meu lugar ao sol e conseguir dar o jeito. Só que como eu fui primeiro colocado em vários concursos, as pessoas começaram a me perguntar aquilo que eu perguntava antes. E começaram a pedir ajuda para mim. Só que eu, como eu tenho a formação bíblica, de escola dominical,
lá de Tiago, que é aquele que Que sabe Sou fazer de o bem. família evangélica, eu já sou de formação. de pai e mãe já evangélicos, já fui criado dentro de igreja. E lá eu aprendi que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado, que você tem que tratar o próximo como gostaria de ser tratado, que você tem que ajudar o próximo. Então esse livro, ele foi resultado de um conceito bíblico, que é o conceito bíblico da ajudar o próximo. E eu mandei para várias editoras e várias rejeitaram o livro dizendo que não ia vender. Aí eu apliquei um outro princípio bíblico, que é assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E eu fiz 20 cópias, mandei para 20 pessoas, todo mundo gostou do livro. Eu falei, opa, o problema não é A com o livro. editora, a divulgação, né? É a opinião dos especialistas. Os especialistas disseram que não ia funcionar e às vezes os especialistas erram. E aí eu apliquei um outro princípio bíblico, que a Bíblia diz que os valentes é que conquistam as riquezas, os ousados, aqueles que se arriscam. E aí falei, vou criar a minha editora e lanço o livro pela editora. Então, o sucesso que eu tive com esse livro, que já passou de 200 mil exemplares, fiquei famoso, bastante famoso no Brasil por Mais causa de 28 dele. edições? Já estamos aí com bastante coisa. Já, Muita coisa. se somar esse livro com o livro de resumo, com os livros de aprofundamento, que tem alguns, já estamos em 450 mil livros. Muita De um coisa. livro que não ia vender. Que dito pelos especialistas Isso, que pelo não seria especialista. Então uma você boa venda. não pode acreditar muito em especialista, não. Acredita, mas se ele disser que você não tem jeito, você tem que apostar em você. Ali você também tinha uma direção clara de Deus, não é? Uhum. Sobre esses princípios que o senhor já citou. Não é? Olha, ajuda ao próximo, ao ferro com ferro se afia, seu homem, seu amigo. Então, esses princípios então sustentaram nessa ideia, nesse objetivo, né, Edu? E isso do especialista, você vê muito professor que infelizmente fala com o aluno que ele vai ser fracassado, que ele não vai dar em nada. Isso é algo que a gente ainda tem que melhorar no país, em termos da gente ter um professor que faz o trabalho de professor e não de contra-professor. Mas vamos lá, esse livro foi resultado da aplicação da Bíblia. Depois eu vim a ser juiz e sou premiado por produtividade, estou em primeiro lugar na produtividade como juiz, aplicando princípios bíblicos. Que bênção. A editora aplica princípios bíblicos. Então, somando tudo, na minha vida sempre a Bíblia me ajudou muito. E é importante o telespectador entender. Tem algumas coisas da Bíblia que ajudam qualquer pessoa. A pessoa não precisa nem acreditar em Deus. Por exemplo, ser honesto, trabalhar, buscar sabedoria, evitar más companhias. A gente estava agora no programa participando aqui no café, sabendo de andou em companhia de saqueador, você vai acabar saqueando. Isso. Né? E a Bíblia diz isso, né? As más companhias corrompem os bons psicologia da costumes. massa. Né? Exato. Então, o resultado há conceitos bíblicos que se aplicam para o ateu. Se o ateu seguir, ele vai ter sucesso profissional mais do que o crente que não segue. Existem algumas coisas que vão se aplicar a quem tem fé. Então, eu acredito que oração, jejum, isso faz diferença. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Então, o que eu escrevi, comecei a falar, porque eu ia falar sobre concurso público no sábado e falava em alguma igreja no dia seguinte sobre sucesso profissional à luz da Bíblia. E convidava as pessoas que queriam ir assistir, sempre ia bastante gente assistir. Então, daí eu juntei com o diretor administrativo financeiro da Transpetro, que é o Rubens Teixeira, e nós fizemos 2 livros. Esse livro, 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é o livro que tem tudo o que se aplica a qualquer pessoa. É um livro laico, não fala de religião, não fala de fé, não fala, não entra nesse viés. Então isso se aplica para qualquer pessoa, tenha ela fé ou não, o que a Bíblia ensina sobre carreira, negócio e empresa. E vamos lançar um outro livro, que é Sociedade com Deus, aí sim é onde a gente fala do que Deus tem a dizer para o empresário, o que Deus tem a dizer para o concurseiro. Nessas obras das suas, especialmente essas voltadas para esse êxito profissional, o senhor relata ali experiência pessoal dentro desses livros? Sim, com certeza. A gente está o tempo todo contando histórias nossas e a gente também mostra que os grandes pensadores da administração hoje, como Jim Collins, Philip Kotler, Napoleão Hill, tudo o que eles dizem já estava escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. Então você pega assim o mais avançado do marketing, é o Kotler, marketing 3.0. O que ele fala, Jesus já dizia na Palestina há muito tempo. Então se alguém adquire o conhecimento bíblico e põe em prática, ele vai conseguir estar extremamente atualizado. Que é o que Jesus disse, aquele que me ouve e coloca em prática vai ter fundamento para aguentar as tempestades, as crises no mercado, as crises
que são periódicas, né? Que acontece, faz parte da natureza. Tem muito tema interessante aqui, né, doutor? Mas tem aqui como otimizar o sucesso. Fala um pouquinho pra gente. Bem, tem muita gente, a gente tem um fenômeno lá de quem passa em concurso que a gente chama de juizite, que é a pessoa acha que é melhor do que os outros, fica arrogante, levanta o nariz, começa a maltratar as pessoas. Desdenhar, né? E isso acontece muito. Isso também acontece com muito empresário que Certo, acha porque é poderoso, que tem dinheiro, está acima do bem e do mal. E às vezes a pessoa, quando tem sucesso, é o momento em que ela começa a destruir a vida dela. Ou porque ela fica arrogante, ou porque ela usa o sucesso para o mal, ou porque ela, às vezes, ela sente culpa de ter sucesso. Então você vê muita gente que chega lá em cima e começa a fazer besteira e aí cai. Ou então começa a achar que é super poderoso, não ouve mais ninguém. Então, quando a gente fala em otimizar o sucesso, olha, já que você conseguiu chegar num lugar bom, faça o bem, aproveite sua vida. A Bíblia fala que o homem que não gasta o seu dinheiro para ter alegria e prazer não é melhor do que um aborto. E a gente conhece muita gente que é rica e que não aproveita a riqueza. Aí, que graça tem sucesso? Já é tanto desgaste para chegar lá e não desfruta da melhor maneira, né? Doutor, será que, né, para o pessoal que nos assiste em casa, especialmente de uma maioria aí que se dizem cristãos, há uma relativização, há uma dificuldade do cristão falar sobre sucesso profissional? Sim, a gente tem, porque normalmente quando você fala com cristãos, ou ele cai para a teologia da prosperidade, que é dar valor demais ao dinheiro, o dinheiro toma o lugar de Deus, e a Bíblia diz que isso é idolatria, ou então ele, por medo de ir para esse extremo, ele acaba indo para outro extremo, que é ter vergonha de falar de sucesso, tem medo, acha que é errado falar de sucesso. Tem gente que chega ao ponto de dizer o seguinte: a gente não tem que misturar negócio e igreja. Meu Deus, claro que a gente tem que misturar, porque Mateus fala, sejam brilhantes, as pessoas vejam as vossas boas obras para glorificar Jesus. Então, dentro da igreja, a gente tem esse problema grave da pessoa alcançar o equilíbrio. Sucesso é bom, é ótimo, mas também tem um sucesso pessoal, familiar, a respeitabilidade, também tem o sucesso eterno, que é não ir para o inferno, ir para o céu, é estar em paz com Deus. Então, existem vários tipos de sucesso e que não tem sido valorizado. E outra coisa que eu vejo muito problema dentro da igreja é que o cristão não leva a cultura do cristianismo para dentro do trabalho. Então ele no domingo é crente, vai na igreja, ora, louva, oferta, às vezes dizima, e chega na segunda-feira e é um comerciante igual a qualquer outro comerciante, ou é um servidor público igual a qualquer outro servidor público. Nós falávamos aqui antes sobre a necessidade da igreja alcançar aquelas 7 áreas, né? Chamamos os 7 montes, né? Então é onde os cristãos, de fato, se tornam relevantes para a sociedade. E nos livros ensinam muito sobre isso, né? Uma cosmovisão até no poder dos 10 mandamentos, sai daquela visão simplista do que vem a ser só os 10 mandamentos, é algo além disso também, né? Os 10 mandamentos, ele traz um dos conceitos mais importantes do cristianismo, que é o seguinte, honre o seu pai e sua mãe. E os 10 mandamentos não perguntam se o pai ou a mãe merecem. Se são bons ou não. Ele fala o seguinte, honre o seu pai e sua mãe. E qual é o conceito que está envolvido? Isso a gente fala lá no livro O Poder dos 10 Mandamentos. Você não pode escolher o tipo de pai que você vai ter, mas você pode escolher o tipo de filho que você vai ser. Isso também se aplica no trabalho. Por exemplo, e isso é algo que os cristãos precisam praticar, porque o que tem nesse livro aí, se a pessoa não é religiosa, ela não precisa praticar. Ela vai praticar, eu convenço a ela que naturalmente. Funciona. Entendi. Ela é opção. Agora, um cristão não tem opção de fazer isso ou não. Ele tem que viver assim, o cristão. Né? Ele tem que viver assim, ele não pode, não pode deixar de praticar a palavra no seu ambiente de trabalho. Certo. E se ele fizer isso, ele vai fazer diferença. Por exemplo, Efésios diz, trate o seu patrão como se fosse o próprio Jesus Cristo. Gente, é muito difícil isso.
Mas isso confirma aquela ideia que o cristianismo não é uma filosofia, não é algo de foro íntimo. O cristianismo é uma prática, é uma coisa revolucionária. Então, mas o meu patrão não merece que eu trate ele como se fosse Jesus. Só que o cristianismo Deus não quer que a gente trate o outro segundo o outro merece, mas segundo o plano que Deus tem para nós, para tratarmos o próximo.